E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e, claro, nosso primeiro programa do ano. Você está assistindo aí, tem alguns programas já passando aí no canal 25 da NET, algumas reprises, mas nós gravamos no ano passado. Então esse é o primeiro programa do ano. Feliz Ano Novo para todo mundo. E você deve estar estranhando aí a barba, são resquícios das férias. Logo, logo ela vai embora, tá bom? Estou recebendo hoje convidados muito especiais. Estou recebendo o jornalista e escritor Sandro Vaia. Sandro, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Robson. E estou recebendo também Rudy, meu amigo de longa data, né? Rudy, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Robson. Tá certo. E você sabe que no início do nosso programa a gente traz sempre uma mensagem. A mensagem que eu escolhi para você hoje é essa daqui. Um casal acabou de se casar e mudou para uma casa. E lá tinha uma vizinha com o seu marido. Todos os dias essa vizinha ficava bisbilhotando o que estava acontecendo na casa desse casal, esse jovem casal, né? E o marido chegava do trabalho, ela sempre comentava. Sempre comentava. Olha só, moça nova, acabou de casar, não sabe nem lavar roupa ainda. Olha lá, dá uma olhadinha nas camisas brancas, todas amareladas. Os lençóis brancos, todos amarelados. Não é possível isso todos os dias esse mesmo comentário. Até que um dia, ela foi para a cozinha, a hora que ela olhou na casa desse jovem casal, as camisas branquinhas, os lençóis branquíssimos. Ela não acreditou, chamou o marido e falou assim, vem cá amor, vem ver, olha lá. Ela aprendeu a lavar a camisa, ela aprendeu a lavar o lençol. Tá tudo branquinho, dá uma olhadinha. E o marido olhou para ela e falou assim, não foi ela que aprendeu a lavar camisas, não foi ela que aprendeu a lavar os lençóis. Fui eu que limpei a janela que estava suja. Pois é, essa mensagem para nós iniciarmos é para muitas pessoas que acabam cuidando tanto da vida das outras pessoas e acabam se preocupando pouco com a própria vida. Preocupe-se com a sua vida, né? Depois você pode até se preocupar com a vida dos outros, mas primeiro com a sua. É assim que a gente inicia o nosso programa de hoje. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Já já eu estou de volta, não saia daí. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. E aí, ao som de Rudy, né, do violão do Rudy, a gente está de volta aqui. E eu sempre costumo dizer, as pessoas que assistem ao nosso programa acabam perguntando como é que faz para adquirir essas lições de vida, essas mensagens que eu coloco aqui no início do nosso programa. É muito simples, muito fácil, basta você procurar o livro nas 4 entidades que eu doei. Tem na Amarati, na Bem-TV, na APAI de Jundiaí e na Casa Transitória de Várzea Paulista, tá certo? É o livro Lições de Vida, que você pode procurar em uma dessas entidades. Toda a renda será revertida para essas entidades. Então, se você comprar em uma dessas entidades, o dinheiro fica totalmente para ela, tá bom? Ajude e colabore. Vamos começar o nosso bate-papo, então, nesse dia chuvoso. Tem um temporal caindo aqui na nossa gravação e espero que seja chuva também de perguntas boas aqui. Sandro Vaia, muito obrigado mais uma vez, aceitar o nosso convite para esse bate-papo, Altos Papos aqui no canal 25. Obrigado, Will. Vamos conhecer um pouquinho do Sandro Vaia, jornalista e escritor, mas primeiro vamos falar um pouquinho da infância. O Sandro Vaia nasceu aonde? Veio para cá ou nasceu em Jundiaí? Não, eu nasci na Itália, em Mantova, na Itália. Saí de lá com 6 anos, morei 1 ano no Peru, 3 na Bolívia e em 1954 eu vim direto para Jundiaí, de onde nunca saí. Quer dizer, só saí para trabalhar. Em Mantova, na Itália, é isso?
6 anos você morou lá. Sua infância, então, praticamente foi na Itália. Exatamente. Você tem recordações dessa época ou não? Pouquíssimas. É? O que você Nem se lembra? foto não tem. Mas você não tem recordações de memória, assim? Vagas, certos de memórias, de brincadeiras de criança. E por que você mudou tanto assim? Seu pai trabalhava Meu pai, ele foi para o Peru porque ele tinha comprado uma frota de caminhões e resolveu fazer a América, né? Que depois da guerra na Europa era um sonho de todo mundo sair de lá, porque estava depois da guerra, aquela destruição e tal. E ele foi para o Peru, depois não deu certo no Peru, foi à Bolívia, também não deu certo na Bolívia, vimos parar em Jundiaí. Em 54 eu mudei para cá e ele faleceu exatamente nesse ano, em 54. Em 54? Exatamente. Você estava com quantos anos nessa época, Sandro? 11 anos. 11 anos. O pessoal de casa vai fazer as contas, aí vai descobrir a sua idade, mas não foi por isso que eu perguntei, porque com 11 anos você perdeu o pai, é muito difícil. Você tem mais irmãos ou não? Um irmão já falecido, faleceu com 75 anos, há 6 ou 7 anos. E tem uma irmã que está viva ainda. Eu sou o caçula da família. Caçulinha. Caçulinha. Então, Joia, eu falei que é jornalista e escritor. Vamos falar um pouquinho da vida de jornalista. Como é que começou o Sandro Vaia jornalista? Olha, eu comecei aqui no antigo Diário de Jundiaí, que era um jornal de uma pessoa que chamava Paulo Marques, que era de Mogi das Cruzes, mas ele abriu um jornal em Jundiaí. E eu trabalhava na época no Banco Moreira Salles. Depois de 1964, o banco demitiu pessoas que tinham feito greve na época anterior à Revolução. Eu fui demitido e eu fui indicado, era amigo do Antônio Galdino, que era então presidente do Sindicato dos Têxteis de Jundiaí, depois foi vereador, depois foi presidente da Associação dos Aposentados de Jundiaí, hoje vive em Campinas. Ele me falou, por que você não faz uma coluna diária no Diário de Jundiaí? Eu falo com o Paulo Marques, que é o dono, e sobre o movimento sindical de Jundiaí e tal. E eu topei e tal, e comecei a brincar como colunista. Mas até então você não tinha nenhum contato com jornalismo? Não, só tinha vontade de ser. Eu lembro que eu aprendi a ler um jornal peruano, quando eu tinha 5 anos, 4 anos, no Peru, aliás, 6 anos. Aprendi a ler no jornal El Comércio, que existe até hoje no Peru. E meu pai levava o jornal todo dia em casa, eu aprendi a ler através do jornal e tal. Eu sabia que eu gostava de jornal e tal, e o Diário de Jundiaí me proporcionou essa oportunidade. Daí passei de colunista a crítico de cinema, de crítico de cinema a redator-chefe e único, né, porque era o dono e eu, e repórter único também e tal. E até você era o redator-chefe de você mesmo, que era você que escrevia. Isso, eu obedecia às minhas ordens. E era bem obediente? Bastante. E daí para São Paulo, porque você foi diretor de grandes jornais em São Paulo, né? Um dia eu tive um desentendimento com o Paulo Marques e pedi demissão e tal, e eu fiquei sabendo que o Grupo Estado ia lançar um jornal vespertino, não sabia nem o nome ainda. E aí eu olhei o expediente do Estadão e escrevi uma carta para o redator-chefe do Estadão pedindo emprego. E eu não sabia que não tinha nada a ver o Jornal da Tarde com o Estado, era outra redação e tal, mas enfim, a carta chegou na mão dessa pessoa, que chamava Marcelino Ritter, que era diretor de redação do Estadão. Ele leu, deve ter gostado, imagino, nem lembro o que eu escrevi na carta, e passou para mim no carta, que estava montando o Jornal da Tarde. O Mino Carta leu a carta e passou para o editor de geral, falou, olha, esse cara deve ser legal, chama ele e tal, eu converso com ele. Aí eu fui lá e tal, me apresentei, e aí começaram a mandar fazer matéria já de cara e tal, e lá fiquei. Eu cheguei no jornal 10 dias antes dele ir à banca. Ele era o número 0 ainda, nem existia. Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho, segura um pouquinho aí, não conta tudo agora não, Sandro, porque a gente tem 1 hora de programa, tem bastante coisa para a gente conversar ainda, mas eu estou recebendo também meu amigo Rudy, de longa data, né? O Rudy, um músico muito conhecido em Jundiaí, né? Conhecido como o Elvis Presley jundiaense. Rudy, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado a você, Elvis. Vamos conhecer um pouquinho do Rudy. Rudy é jundiaense ou nasceu na Itália também? Nasci em Jundiaí, Jundiaí da Gema, mas tenho meu passaporte italiano,
porque meu avô, o pai do meu pai, Gragnani, né, veio da Itália e eu pude fazer esse resgate, voltando à Itália e tirando minha cidadania lá. É verdade, não tem um que não conhece o pai do Rudy. Quando fala Gragnani, todo mundo lembra do Mário, não lembra do Rudy, lembra do Mário Gragnani, né? Um abraço, deve estar assistindo aí a gente. Com certeza. Conta um pouquinho da sua infância, onde foi a sua infância, você nasceu em que bairro, tem mais irmãos? Tem, eu sou o caçula também, e o caçula é sempre bom, né? Sempre mais sempre mimado, bom, né? A mãe sempre gosta mais. Com certeza tem um carinho maior, né? Geralmente é o mais caprichado também, né? Com Já certeza, sabe fazer, né? Já sabe a fazer. raspa do tacho, né? Então, tenho sim, tenho a Cláudia, o Marcelo, que é seu xará, e tenho também a Adriana, uma irmã maravilhosa, todos eles maravilhosos, pai e mãe maravilhosos também. E eu sou da Vila Ares. Meu pai é da Vila Escavone e minha mãe da Vila Ares. Então, nós nascemos ali nos bairros da Vila Ares, né? E a música eu comecei cedo. Comecei com 6 anos quando o Elvis Presley, você citou aí, o Elvis Presley jundiaense, né? E não é por menos, porque eu amo demais realmente Elvis Presley. E quando ele morreu eu tinha 6 anos. Eu ia te perguntar isso, ele morreu no dia 16 de agosto de 1977. Como é que uma criança com 6 anos consegue discernir que Elvis Presley era aquele ídolo todo? Eu vou contar uma história rápida, eu gosto de contar as historinhas aqui, só para a gente ilustrar aqui. Quando morreu Elvis Presley, ele também era garoto, eu perguntei para minha mãe, agora o rei do rock é o Roberto Carlos? Só para você ter ideia da ignorância minha, né? Quer dizer, não tinha noção nenhuma, né? Como é que você já gostava de Elvis Presley? Como é que era isso? Então, na verdade eu não gostava, e nem por influência do meu pai, que viveu a época do Elvis, né? Contemporâneo do Elvis. Meu pai gostava de música, gosta de música mexicana na época. E quando o Elvis surgiu, ele era apenas um cantor que rebolava nos Estados Unidos, cantava rock. E pouca gente no Brasil tinha acesso aos discos e à imagem do Elvis, né? Depois de alguns anos que o Elvis acabou chegando no mundo todo. E quando ele morreu, foi uma comoção mundial mesmo, assim, acho que todo mundo sentiu, ou todo mundo tem uma história para contar onde estava quando ouviu a notícia, Elvis Presley. Igual a minha agora, né? E aí o que acontece? Eu, criança, via minha irmã chorar, a Adriana, chorar, ela tinha 11 anos. Eu falei, mas quem que é esse cara que está fazendo a minha irmã chorar, né? Quem que é, né? Quando eu ouvi a imagem dele na televisão, assim, nos filmes de Sessão da Tarde, que passava muito, falei, puxa vida, tem uma pessoa de talento aí, né? Tem carisma, tem algo especial aí. E aí passei a comprar todos os discos, e aí ele trouxe a música, porque eu aprendi a tocar violão, comecei a cantar também, em festinhas de escola, e aniversários, né? E aí passei a me dedicar à música através do próprio Elvis Presley. Faz um pedacinho da primeira música do Elvis Presley que você Primeira música dele foi um country, era um blues que ele fez em ritmo de country. Não, a primeira que você tirou, né? Não. Vamos lá. Pode ser a primeira música do Elvis também, né? Well, that's alright, mama. That's alright, you. That's alright, mama. Just any way you do, that's alright. That's alright. That's alright, mama. Any way you do. Depois tem outra, né? Always 1 for the money, 2 for the Joe, 3 to get it out. Go can go, but don't you stab all my blue sweat shoes. You can do anything, but I hug my blue sweat shoes. Você imagina, eu com 6 anos vendo aquele cara dançando, cantando, isso é fenomenal, né? Muito bom. E você teve um contato com o Elvis próximo, que você foi até Memphis, você viajou para lá. Conta um pouquinho dessa história para o pessoal que está em casa. Esse foi uma viagem da minha vida mesmo, do sonho, né? Porque eu deixar claro que eu não faço cover do Elvis, né? Eu não uso a costeleta dele, ou ponho aquela roupa estereotipada dele, que era só dele, né? Mas o cabelo, tem um Elvis, certo né? estilo sempre, né? Mas existe uma diferença entre o cover e o intérprete. O intérprete apenas interpreta a música do cantor, né? Se você é um cover, você tem que ser idêntico ao artista, né? E quando eu passei a planejar essa viagem, foi um sonho, assim, de uma forma, chegar perto um pouco do que foi Elvis Presley, porque eu só vi ele através de filmes, livros, né? Li os livros, e os CDs, e os LPs antigamente, que era um bolachão, né?
E quando eu fui para a casa dele, foi uma viagem espiritual mesmo, assim, foi um resgate na minha infância, né? Eu falei, quando eu cheguei em frente ao túmulo dele, eu chorava de agradecimento, porque eu não tive contato, né? Mas o mais perto que eu pude chegar do Elvis foi o túmulo dele. E aí a perna bambeou, comecei a chorar bastante, uma reação emocional muito forte. E os americanos são muito educados, então eu falo, posso passar? Porque tem uma fila, né? Falei, pode passar que eu vou ficar pelo menos 1 hora chorando aqui. Chorar bastante. Exato. E o choro Passa, não era, mas deixa um lenço. O choro não era de tristeza, era um choro de agradecimento. Elvis, obrigado pela música, por trazer os amigos, por trazer a profissão. Não é? Através da música você consegue tudo isso. Então foi um momento muito emocionante mesmo. E como é que você explica essa comoção toda? E depois acho que até, você pode até me confirmar isso, depois que ele morreu, parece que aumentou inclusive o número de pessoas que gostam de Elvis Presley. Hoje eu vejo crianças vestindo roupas à la Elvis, né? Como é que é isso aí para você? Na verdade, o Elvis, dizem que Elvis não morreu, né? Então, e isso é uma verdade, porque ele vem em 35 anos da morte dele, ele continua vendendo como se estivesse vivo. O nome Elvis Presley fatura $100 milhões por ano. Só agora ficou em segundo lugar por causa do Michael Jackson, que morreu há 4, 5 anos atrás, mas já passou novamente o Michael Jackson. Porque o americano, apesar de muitos defeitos que eu acredito que eles tenham, né? Mas eles têm uma coisa muito boa chamada reverência à cultura e ao passado, a memória deles. Então o Elvis não morre. Então todo dia eles estão falando sobre Elvis Presley, ou Marilyn Monroe, ou James Dean, ou Marlon Brando. Os ícones da cultura americana não morrem em função da memória que eles têm. Bacana. Você curtiu muito Elvis, ou Sandro Vaia? Não, eu confesso que não. Eu curti mais o Rude. O Rude do que o Elvis. Não fazia parte do meu repertório cultural naquela época e tal. Mas, quer dizer, hoje até gosto e tal, e aprendi alguma coisa. O que você ouve? Pegar uma carona com você agora para ir embora, você vai colocar o que no CD do carro? Eu geralmente coloco o Sérgio Endrigo, ou então Pavarotti. Ainda relembrando lá a Itália. Exatamente. E MPB também da época do auge da MPB dos anos 60. Bacana. Bom, estou recebendo aqui Sandro Vaia. A gente vai conversar bastante ainda depois dessa transição de Jundiaí, do Jornal de Jundiaí, lá para São Paulo. Vamos falar um pouquinho dessa carreira, mas vamos falar um pouquinho da carreira de escritor também. Sandro Vaia é escritor, trouxe até alguns livros para a gente comentar, mas eu queria que o Rude escolhesse uma música para encerrar esse bloco aqui. O que você pode encerrar? Uma do Elvis, que não seja a minha preferida, você sabe qual é, então nós vamos encerrar com a minha preferida. Claro. O que você pode... Tem essa aqui que é muito bonita, né? Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Altos Papos volta já. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.
Já estamos de volta ao som de Pretty Woman, no violão de Rude. Altos Papos aqui pelo canal 25. Muito obrigado para você que está sintonizando a partir de agora o Altos Papos. E a gente está recebendo hoje o jornalista e escritor Sandro Vaia e o músico jundiaense Rude. Sandro, a gente parou, né, o nosso bate-papo aqui no primeiro bloco na sua carreira em São Paulo. Então você foi para São Paulo, você iniciou uma semana antes de estrear, 10 dias antes, né, de estrear o Jornal da Tarde. Quer dizer, você pegou desde o comecinho. Mas era uma época muito ruim para jornalismo, né? Era a época da ditadura, né? Exatamente. Como é que é isso aí? Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo e nem tem ideia do que é isso. A gente viveu a época mais negra, né, da ditadura, e eu lembro que, por determinação do jornal, quando foi instaurada a censura em 68, né? O jornal saiu em 65, mas em 68, depois do AI-5, dezembro de 68, o governo resolveu instituir censura. Quer dizer, já existia uma censura velada, que era não oficial, mas havia uma restrição. Depois do ato institucional número 5, aí virou... Censura aberta, realmente. Daí eles mandavam censores na redação para ler as matérias e dizer essa pode, essa não pode. Mandavam de manhã uma lista de assuntos proibidos, que não podiam nem ser abordados. Inclusive alguns que a gente nem sabia que estavam acontecendo, ficava sabendo pela pauta deles, né? A pauta da Polícia Federal, sei lá de que órgão que era. E mandava um censor ficar fisicamente. O primeiro censor que entrou na redação do Jornal da Tarde, eu me lembro até hoje, ele entrou na redação, foi identificado como... e a redação toda saiu. E ele ficou sozinho lá pelo menos uma hora. A gente voltou porque tinha que fechar o jornal, senão ele ficaria o resto da vida sozinho lá. E ele ficou lá sozinho, todo mundo abandonou a redação, desceu lá para o andar de baixo, ficou no bar e tal, passeando, e depois de uma hora todo mundo voltou e tal. Alguns deles eram até jovens e até estudantes, tinha um estudante, me lembro um deles que era estudante de medicina, e eles queriam se enturmar com a gente, davam sugestões de pauta e tal, e ninguém não puxava muita conversa. Você se lembra de um assunto que você tocou e que foi censurado ou não? Eu lembro na época de uma das cassações, de várias cassações, teve uma época que o governo resolveu cassar um número X de deputados, era uma terceira ou quarta rodada de cassações, e eles não proibiram a publicação da notícia, mas proibiram a publicação de fotos dos cassados. Sabe-se lá por quê, né? Os critérios. Nomes, tudo bem. Nomes, tudo bem. Nenhum comentário a respeito, só o nome, o partido, o Estado, não podia publicar foto nem nada. Eu lembro que o Estado ficava naquela esquina da rua Major Quedinho com a Nestor Pestana, na região da Consolação, e o jornal era impresso, as rotativas eram visíveis da rua, tinha um vidro grande e tal, as pessoas ficavam olhando a rotativa funcionando, e os caminhões saíam do outro lado da rua, os caminhões que distribuíam o jornal. Eu lembro que foi feita uma operação de despiste, nós conseguimos, a redação inteira se mobilizou e conseguiu fazer com que os censores ficassem olhando o jornal rodando lá enquanto o caminhão saía com a notícia. E o jornal saiu quase a tiragem inteira, com foto, com tudo, toda a cobertura e tal. Daí eles ficaram bravos realmente e começaram a tentar endurecer a censura. E a determinação da direção do jornal foi não publicar espaços em branco. E começaram a publicar receitas. Receitas, eu ia perguntar isso, né? Eu lembro que o Jornal da Tarde e o Estadão também fez bastante isso. O Estadão fez Camões. Camões? Publicava trechos de Camões. Não deixava nada em branco, mas preenchia com... Exatamente, preenchia com Camões. Todo mundo que lia o jornal já sabia que ali tinha algo censurado. Exatamente. O autor dos títulos das receitas do Jornal da Tarde era o Rui Mesquita, que era o diretor do jornal. Então ele mesmo fazia brincadeiras. Eu lembro que o governador de São Paulo era o Laudo Natel. Uma das receitas chamava Lauto Pastel, que era para tirar sarro do... E o jornal saía assim. Agora, tinha gente que telefonava, umas senhoras velhas e tal, dizendo que a receita não tinha dado certo, reclamando que não tinha sacado qual era o motivo da receita.
Porque a receita não saía inteira, saía um pedaço que não, e cabia lá. A intenção não era nem dar a receita, não, a intenção era mostrar preencher que ali... o buraco. Exatamente. Daí, às vezes, preenchia o buraco antes de terminar a receita. E aí não dava certo. Não ia para o forno, né? Ficou cru, não sei o que aconteceu. Mas, e depois houve essa resistência, levou... A Polícia Federal chamou o diretor do jornal. Eu lembro que o Júlio Mesquita Neto, que era diretor do Estado, foi chamado a depor na Polícia Federal, porque estava burlando a censura, não sei o quê, e o chefe da Polícia Federal perguntou: o senhor é o diretor do jornal? Ele falou: não, senhor, o diretor do jornal é Alfredo Buzaide, ministro da Justiça. Ele que determina o que sai. Vamos falar um pouquinho de furos, né? Você, como diretor de jornal, já deve ter dado muitos furos, né? Para quem está aí assistindo e não tem ideia do que é furo, primeiro explica o que é furo jornalístico e depois fala de alguns furos que você se recorda. Furo é a notícia inédita, em primeira mão, que nenhum outro órgão de imprensa tenha publicado e tal. Na época, quando eu era repórter ainda do Jornal da Tarde, né, antes de assumir cargos de direção, de redação, eu fui repórter durante muito pouco tempo da minha vida, infelizmente, porque eu acho que teria sido melhor para a carreira que fosse mais tempo. Mas quando o Jornal da Tarde, no seu segundo ano, ele perdeu metade da redação porque abriu a revista Veja, me convidaram-me no Carta para fazer a revista Veja, ele levou metade da redação, então a outra metade se virou e teve que contratar metade para remontar tudo e tal. Mas uma das grandes matérias que eu lembro ter feito na época foi teve uma época em que o Brasil estendeu o mar territorial para 200 milhas, não sei se você lembra disso. Então, eu não me lembro, mas eu imaginava que sempre foi 200 milhas. Não, teve uma época que foi estendido para 200 milhas, e aí chegou a notícia de que havia barcos russos na costa do Rio Grande, na cidade de perto do porto de Rio Grande, pescando nas águas territoriais brasileiras, novas águas territoriais brasileiras. Então nós fomos a Rio Grande, eu e um fotógrafo, e você estava lá na costa, mas na costa não dá para você ver nada. A gente alugou um avião, um piloto mais maluco do que a gente, porque ele não estava autorizado a entrar tantas léguas dentro do mar, mas ele gostou tanto da aventura que ele topou ir e tal, e a gente saiu mar adentro procurando navios russos. E achamos. E achamos, e eram visivelmente, porque tinha uma foice e martelo desse tamanho na chaminé. Então não havia nenhuma dúvida de que eram navios russos. E tal. E ele começou a dar rasantes em cima do navio para o fotógrafo fazer aquelas fotos da foice e martelo e tal. E foi uma reportagem sensacional. Correndo, inclusive, o risco de ser atacado, né? Porque exatamente, sei lá se eles tinham... Navios de guerra, já pensou, solta um torpedo para derrubar o avião? Eu lembro que, inclusive, a revista... Foi manchete do jornal, várias páginas e tal. Eu lembro que a revista Cruzeiro, que na época estava nos estertores dela e tal, mas ela ainda comprou a matéria, publicou a foto do barco na primeira página e tal. Foi uma matéria sensacional na época. Depois eu lembro de ter sido mandado para Caparaó para cobrir aquela guerrilha que não deu certo. Dizem que era uma turma dirigida pelos grupos dos 11 de Brizola e tal, e ficamos lá, entramos na Serra de Caparaó e tentamos localizar algum guerrilheiro, mas o exército já tinha desarticulado a guerrilha e não teve maiores consequências e tal. E o que você atribui? Você disse que ficou pouco tempo como repórter, né? O que você atribui? Sair de repórter e já assumir a direção do jornal? Exatamente pelo que te falei, né? No Jornal da Tarde eu não assumi a direção, eu assumi do Estadão mais tarde. No Jornal da Tarde, como a metade da redação foi embora, quem estava nos postos acabou sendo promovido com alguma urgência, porque metade da redação tinha ido para a Veja. Então quem ficou e quem tinha algum talento e tal, acabou assumindo postos de chefia. Eu passei a subeditor, depois editor. Eu fui editor no Jornal da Tarde, todas as editorias, com exceção do Internacional. Todas, esporte, política, economia, variedades, tudo. E fiquei lá 18 anos no Jornal da Tarde. Depois eu saí para montar uma revista com um grupo de pessoas do Jornal da Tarde, uma revista chamada Final, que era de um empresário cubano meio maluco,
Durou só 4 anos. Talvez pelo nome, né? Final? Já? Afinal. Pensei que era final. A revista tinha toda pretensiosa, ela fazia 7 capas por semana, uma para cada região e tal. E o cara investiu um monte de dinheiro e sem fazer nenhum estudo de mercado, embora ele tivesse uma agência de publicidade, ele achou que ele ia lançar uma revista e ia ser um sucesso do dia para a noite. A Veja demorou 30 anos para sair do prejuízo. Ele achou que a revista dele, em um ano, ia estar dando dinheiro. Daí nós ficamos 4 anos nessa revista e fechou. Faliu, né? E eu voltei para o Grupo Estado, já então na Agência Estado, aí na direção de redação da Agência Estado. Aí nós fizemos uma revolução na Agência Estado, que foi introduzir a informação eletrônica, introduzir a internet, informação econômica em tempo real, através de computador e tal. E a agência era um grupinho de 15 pessoas que vendia matéria para os jornais do interior, vendia sobras do Estadão para os jornais do interior, quase de graça, não ganhava dinheiro nenhum. E com essa remontagem da agência, quando eu entrei lá faturava 400 mil por ano, passou a faturar 100 milhões por ano e tal. Ela cresceu, 400 mil para 100 milhões? 100 milhões e serviços de eletrônica, introduziu a internet no Grupo Estado e tal. E fiquei lá na agência, dirigindo a redação da agência, até 2000, quando houve o caso do Pimenta Neves, que matou a moça e tal, e eu fui convidado... Matou a ex-namorada Sandra, né? Sandra Gomide. É. E eu fui convidado para assumir o lugar dele, provisoriamente, antes dele cometer o crime. No dia que ele cometeu o crime, eu tinha sido avisado que eu ia substituí-lo no dia seguinte, porque iam pedir para ele sair de licença. Isso antes dele cometer o crime. Enquanto eu estava esperando... Mas ele já estava dando pinta que ele ia cometer alguma loucura, é isso? Exatamente. Claramente, ele estava destemperado. A direção do jornal chegou à conclusão que era melhor afastá-lo, pediu para ele fazer um tratamento de saúde mental, sei lá, não sei o quê. E me convidaram para assumir interinamente. Mas aí, quando ele cometeu o crime na véspera de que eu ia assumir o lugar dele, acabei entrando e ficando durante 6 anos lá, fiz modificações no jornal. Era para ser interino, acabou? Acabei ficando titular durante 6 anos. No Brasil acontece muito isso, o provisório acaba virando permanente, né? É verdade. O imposto principalmente, né? A gente vai falar sobre isso, Vamos colocar um pouquinho de música nessa próxima, porque eu não sabia disso. Para mim, eu fiquei surpreso aqui que você tinha assumido o lugar do Pimenta Neves no Estadão, ou na Agência Estado, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria terminar esse bloco aqui com música do Rudy. Ô, Rudy, antes, uma pergunta só, que você me responda rápido. Como é que foi isso, quando você falou assim, eu vou começar a cantar músicas só do Elvis? Ou você começou tocando outras músicas? Não. O primeiro show tinha outras músicas? Foi o principal artista que eu me guiei, né? Sinceramente, ele é o carro-chefe da minha carreira, assim. Eu gosto demais de interpretar Elvis Presley. Mas não, teve Beatles, Raul Seixas, Creedence. E aí eu fui ampliando também. Hoje, na informalidade, por exemplo, numa mesa de bar ou numa festa em família, eu gosto de cantar samba. Eu canto samba, inclusive Elvis em samba. Por exemplo, a mesma música que eu encerrei o bloco passado em samba. Ficou interessante, ó. Vamos ver se o pessoal que é fã do Elvis vai gostar. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's then that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. É isso, é Elvis em samba. Altos Papos volta já.
Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca. Os melhores vinhos, carnes, peixes. A pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho. Cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos aqui pelo canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo, hoje recebendo Sandro Vaia, jornalista e escritor, e o músico Rudy, que encerrou o último bloco tocando um samba e cantando Elvis. Quando você fez isso pela primeira vez, os fãs de Elvis, o que falaram para você? É legal, então eu vou te matar? Não, o pessoal gostou sim. Gostou porque isso não mexe em nada com a música do Elvis. Aliás, até soma, né? Você deve ver por aí que o Elvis é universal. Mesmo num outro ritmo, ou numa outra letra, ele também se encaixa, né? Mas você disse sobre outros artistas. Com certeza, depois que eu iniciei a carreira artística, passei a interpretar e compor também. Então eu tenho composições próprias hoje. Um show montado, que talvez depois a gente vá falar, do Clube Juventus, que tem batido recordes de público, graças a Deus. Vamos falar aqui, vamos ver se o Jaime consegue pegar aqui na minha mão. Esse primeiro CD aqui, eu me lembro dele, lancei na rádio, inclusive. Isso. Você levou lá, a gente lançou, era 10º andar, foi longe, né? A gente lançou lá, foi quase no shopping. Não, brincadeira, a gente lançou. E eu lembro que a gente falou bastante desse disco aqui, você popularizou bastante, você colocou em bancas, se eu não me engano, em supermercados, e foi um sucesso tremendo. Como é que surgiu a ideia do disco Cantando Elvis? Então, novamente, esse já não é mais Cantando Elvis, né, Marcelo? O que acontece aí é que eu tenho um show montado, depois que eu voltei das minhas viagens do exterior, e mais de 10 ou 15 anos tocando na noite de São Paulo, nos buffets, nos hotéis de São Paulo, eu fiz minhas viagens para o exterior para conhecer as origens da música, a minha origem, e também interpretando shows lá fora. Em Las Vegas, pude conhecer Las Vegas, um outro Você fez show em Las Vegas, se eu não me engano, né? Eu lembro que você me falou. Conta um pouquinho para o pessoal aí, em casa. Em Las Vegas também foi uma realização de um outro sonho e percebi que o glamour que eu imaginava que era Las Vegas, na verdade é muito fantasioso, porque lá tem o jogo, não é? E lugar que tem jogo, de alguma forma, é um pouco depressivo, porque mais gente perde do que ganha no jogo. Então eu percebi que os shows lá é justamente para disfarçar isso. Não é? Então, de alguma forma, o ambiente para se trabalhar lá não é muito saudável, porque é um pouco pesado, né? E eu percebi que o glamour do Elvis de Las Vegas eu poderia fazer em Jundiaí, né? Trazer um pouco do meu sonho, um cantor americano, para cá. Então pegar uma casa, como é em Las Vegas, assim, os cantores pegam um cassino e ficam longas temporadas, não é? Como a Celine Dion fez no Caesar Palace, 6 anos de temporada. O Elton John, 5 anos, com head piano. Então eu aprendi lá isso, que você pode fazer uma temporada longa, sendo que você tem que diversificar no repertório. Então hoje no meu show que chama Volta ao Mundo, tem Elvis, Beatles, Creedence, Roberto Carlos, Tim Maia, Raul Seixas, então essas músicas, e se torna um show completo em função dos sucessos, né? Quem não gosta de ouvir os grandes sucessos, né? O que você toca de Creedence no seu show? Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Vamos lá, só um pedacinho. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. Assim por aí vai, né? Muito legal, muito legal. Vou voltar aqui com o Sandro, porque a gente encerrou o último bloco e ele contou uma história aqui que eu não conhecia. Eu conheço o Sandro faz pouco tempo, acho que uns 3 anos, acredito, né? E eu não sabia dessa história, que ele assumiu o lugar do Pimenta Neves, ex-diretor do Estado, que acabou assassinando a sua namorada, Sandra Gomide, e o Sandro assumiu o lugar dele.
Como é que foi daí até o final da sua carreira no Estadão? Olha, daí eu aproveitei a oportunidade para tentar dar uma reformada, uma rejuvenescida no Estado, né? Porque a gente trazia da Agência Estado ideias de que o jornal, o papel impresso, o jornal impresso estava vivendo os seus últimos dias e que se ele não tivesse uma renovação de gráfica, uma renovação de linguagem, uma renovação de conteúdo, iria morrer mais cedo do que se imaginava. Por isso que a gente introduziu a informação eletrônica dentro da Agência Estado e a gente tentou fundir. A primeira experiência de fusão de redações foi feita, hoje todo mundo se vangloria de estar fazendo isso, o New York Times, os jornais franceses, os jornais ingleses, uma redação só para todos os meios. A gente já fez isso em 2000, antes de 2000, começou a fazer essa experiência. Com muita resistência dentro do jornal, resistência cultural, resistência da empresa, resistências, enfim, uma série de resistências. Nós fizemos o jornal ir para frente e fizemos uma renovação de linguagem e gráfica do jornal para ele sobreviver mais um tempo, que eu acho que vai sobreviver mais um tempo, embora ele mude completamente de natureza, porque vai ser uma coisa de reflexão, não vai ser mais de notícia, porque notícia é de graça hoje em dia. De graça e a todo momento, né? Não precisa esperar no outro dia. Né? Exatamente. É. Então, esses 6 anos que eu fiquei à frente da redação do Estado, eu tentei fazer aprofundar e acelerar um pouco essa fusão do novo mundo com o mundo antigo do jornal impresso e tal. Eu acho que me vanglorio de ter feito um trabalho nesse sentido, que eu acho que foi bastante bem sucedido. Você tem um contato muito grande com as redes sociais, com blogs, Twitter principalmente, eu te acompanho bastante no Twitter, lá você tem muitos que te acompanham lá. Você atribui esse seu contato mais com esse tipo de mídia, com o seu primeiro livro aí, A Ilha Roubada? Conta a história da blogueira, né? Exatamente. Esse livro eu fiz bastante... Mostra para o pessoal de casa lá, a primeira... Esse foi o primeiro livro, é isso? Exatamente, o primeiro livro. Eu tive a ideia de fazer esse livro logo depois que eu saí do Estado e aposentei. E eu lia o blog dela, Geração Y. E ela ainda não tinha a ressonância mundial que ela veio a ganhar depois. Ela era uma pessoa que tinha bastante audiência e tal, mas ainda não era a figura que se tornou depois, inclusive quando veio ao Brasil, foi maltratada, aquelas coisas todas. Mas eu intuí naquele personagem alguma coisa diferente, porque o blog dela contava o cotidiano da vida de Cuba sem aquele ranço do dissidente político comum que está lá em Miami falando mal de Cuba, Fidel Castro, não sei o quê. Ela falava de dentro, com um texto onde ela retratava o cotidiano da vida do povo, sem injunções políticas, sem muita filosofia política. É a falta de pão, é a falta de leite, é a falta enfim, coisa do dia a dia. De tudo, né? Tecnologia. Eu estive em Cuba, eu fiquei abismado com os carros antigos que tem lá, 1965 o carro, né? Agora liberaram a venda de carro. Ainda bem. Então eu vi que tinha um personagem por trás dessa mulher, então eu fui a Cuba, fiquei em Havana mais de um mês e entrevistei ela mais de 30 horas, gravei e tal, e fiz um resumo dessa conversa nesse livro e tal. E achei um personagem... O livro basicamente fala do quê? Fala da vida dela, a vida dela como dissidente, como mãe de família e como cidadã cubana. Qual é a vida, e ela retratando a vida do cubano comum no dia a dia. O cubano que não foi para Miami, o cubano que não fugiu, que não enfrentou o Golfo do México, o cubano que ficou lá e resolveu resistir à sua maneira dentro do país, de uma maneira com a palavra, né? Porque ela não tem partido, não existe outro partido a não ser oficial e tal. Então ela não tinha outra forma de resistência a não ser a palavra. Como filóloga que ela é, inclusive, formada, ela usa a palavra de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito brilhante. E eu me encantei pelo personagem, fiz esse perfil dela
esse primeiro perfil dela, quando ainda não era nem sequer conhecida aqui no Brasil e tal. Bacana. E o segundo livro? Conta um pouquinho da história do segundo livro. O segundo é o Mostra pro pessoal de casa. Que é? Essa parece uma antítese desse livro, né? Em tese, porque é a história de um velho comunista que hoje tem Armênio Guedes. Está fazendo 95 anos, acho que deve ter feito agora, vai fazer em março, que tem uma história de vida que é muito interessante, porque ele foi militante do Partido Comunista desde 1935, na Bahia. Ele, quando foi estudante de Direito e tal, entrou no Partido Comunista, e naquela época, entrar no Partido Comunista significava uma luta antifascista e tal, que foi o que ele encarnou. Ele chamava de partidão. Partidão, exatamente. E ele virou um funcionário do Partidão. Ficou 45 anos como funcionário do Partidão. Nunca deixaram que ele chegasse a um posto de alta relevância, sempre lá nos comitês, mais ou menos suplente, nunca teve um cargo de alta relevância e sempre foi ideologicamente resistente à ortodoxia do Partidão. Ele viveu em Moscou, né? Ele cursou aquela escola que existia nos anos 30, de ensinar ideologia, chamadas escolas Stalin, não sei o quê. Ele ficou em Moscou esses anos todos aprendendo. Ele fez sérias críticas à burocracia do Partido Comunista Soviético. Ele sempre ironizava a vida, aquela vida burocrática e tal. Mas, mesmo assim, sempre permaneceu dentro do Partido Comunista. Até um dia, não lembro exatamente em que ano, que é onde o livro começa, ele resolveu... Ele foi maltratado pela direção do partido e tal, ele resolveu... Mas ele já vinha sendo maltratado, mas ele só percebeu, sim. Ele só percebeu aí, né? Na verdade, ele foi levando, porque ele achava que ele era mais importante, a luta antifascista era mais importante. Ele achava que poderia transformar a ideia do Partido Comunista em uma luta democrática, porque ele sempre começou a defender a democracia como um valor universal mais do que o próprio regime socialista. E, enfim, se tornou um dissidente incômodo dentro do partido. E até um dia que ele se cansou e pediu a conta. Conta, porque ele era funcionário do partido. Chegou lá, pediu a conta, foi embora. E a partir daí começa o livro, é isso? Isso, o livro começa com a saída dele. Daí ele volta para trás, desde a Bahia, quando ele entrou no partido, quando entrou na Faculdade de Direito, quando convivia com Jorge Amado, aqueles intelectuais baianos e tal. E da transformação do pensamento dele, da luta dele contra, na época da ditadura, que a resistência se dividiu em luta armada e a luta pacífica. Ele sempre defendeu a luta pacífica. Ele atuou dentro do MDB, então, que era o partido de oposição. Na época que só tinha dois partidos, né? Era MDB e Arena, né? Ou então tinha a opção pela luta armada, que o Partido Comunista Brasileiro era contra. E ele foi um dos ideólogos dessa não adesão à luta armada, achava que a luta armada era um suicídio, como de fato se mostrou verdade, né? Era um suicídio enfrentar um governo militar, armado até os dentes. E é a história da vida dele, que é uma história muito interessante por esse aspecto. E o pessoal que está em casa, se quiser procurar esses dois livros, onde que eles encontram? Olha, os livros são editados pela editora Barcarola, de São Paulo, e eu imagino que estejam nas boas livrarias, nas boas livrarias. Se não tem na sua livraria, é porque ela não é boa. É assim, né? Então tá. E a sua ideia, só uma síntese bem rápida. Você disse que um é antítese do outro. O que você tira dos dois? Desses dois livros, o que você pode tirar? Que a única solução para a humanidade é a democracia. Por pior que seja, a democracia ainda é melhor. Sempre.
Joia. Eu acho que essa também é a lição que o armênio tira, fora a lição da Ioane mesmo, que até hoje ela não tem a oportunidade de viver numa democracia. Cuba já fez agora 54 anos de ditadura. Tem uma frase boa do Voltaire que diz: eu posso não concordar com absolutamente nada do que você diz, mas vou lutar até a morte pelo seu direito de dizê-las. É muito, muito bacana isso. Bom, a gente está encerrando aqui. Rudy, quero agradecer também demais a sua participação aqui. Queria que você passasse os seus contatos aí para o pessoal que quer contratar o Rudy. Você faz shows assim fechados? Não. Eu sou hoje exclusivo do Clube Juventus aqui de Jundiaí. Tenho um contrato de exclusividade. Completamos 5 anos sem parar ininterrupto. A sua ideia é o quê? Ultrapassar a Celine Dion, é isso? Não, a minha ideia é mostrar que, como John Lennon disse, pense globalmente, cabeça aberta, e atue regionalmente. Então hoje, quanto mais o mundo se abre com a internet, mais é importante a gente estar no local, atuando no próprio local, na comunidade. Então quero agradecer ao público de toda a região. Fica à vontade. São 100 mil pessoas em 5 anos, todas as sextas-feiras no Clube Juventus Jundiaí, das 8 à meia-noite e meia. Iniciamos o 6º ano com novidades e nesses anos a gente vai enxertando novidades porque é um show semanal. Então ele é extremamente vivo esse show, né? Ele vai mudando. E o contato é rudyshow, R-U-D-Y, rudyshow@hotmail.com. Eu tenho exclusividade, não atuo em outros shows, mas quem quiser trocar uma ideia, ou CDs também, que são 3 volumes. Certo, os CDs estão aqui. E onde que encontra esses CDs? O CD você encontra na 2000 volts no Max Shopping, nas lojas do Barbeirinho, e recentemente nós vamos voltar nos mercados, porque o mercado Russi nos apoiou em peso nessa promoção dos CDs. Em 4 anos foram 50 mil cópias, Sandro. Puxa, acho que é uma boa vendagem, né? Aquela cobertura que você comprou foi com esse dinheiro. Então. Não, na verdade não. A parte financeira eu não revelo, mas você sabe que pode se vender a R$5 um CD e eu provei isso. Um CD custando R$5 tem uma boa vendagem, graças a Deus. Então é isso, a mensagem que eu deixo é essa. E calma aí, eu vou me despedir também do Sandro Vaia. Sandro, quero agradecer demais. A gente tem muita coisa para conversar ainda, eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas entrevistas, muitos papos que a gente vai ter ainda. Quero agradecer demais a sua disposição de ter vindo até aqui e gravar com a gente. Para mim é um prazer muito grande ter uma cabeça pensante como a sua aqui no nosso programa. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Viu? Muito obrigado, agradeço pelo convite. E a gente encerra sempre o nosso programa com uma frase. E a frase que eu escolhi hoje é minha. Entra lá no Facebook, por favor. Aliás, se quiser entrar em contato com a gente também, autospapostv@gmail.com. Esse é o nosso e-mail. Eu tenho recebido alguns e-mails, algumas sugestões, inclusive, sugestão de pauta. Se você acha que tem alguém entrevistado aí que poderia estar aqui onde o Sandro Vaia está, manda pra gente, né? Alguém interessante, que tem histórias interessantes. A nossa ideia é essa, altos papos. A gente quer conversar aqui, não tem roteiro nenhum, como eu expliquei para o Sandro. A gente vai desenvolvendo o papo aqui e por isso que fica gostoso. Pelo menos para mim é muito gostoso. Espero que seja para você assistir tão bom quanto para mim poder apresentar esse programa, tá bom? Encerrando então com a frase, tá lá no Facebook, facebook.com/Robson Marcelo. Procura lá. Não é possível uma vida nova com velhas atitudes. Pensa nisso, até a semana que vem, se Deus quiser. O Rudy encerra com a minha preferida do Elvis Presley. Até a próxima. Fazer um trecho de cada aqui, em homenagem ao Sandro também, uma música cubana. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. We call it a trap. I came on, girl, because I love you too much, baby. Why can't you see, what you're doing to me? When you don't believe what I'm saying. Suspicious minds.
Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos.